Então, Scarabelo, inglês, velho. Como que tava teu inglês quando tu começou a conversar com os gringos, a trabalhar com eles, velho? Cara, eu comecei a usar o meu inglês não por opção, mas por necessidade, porque eu não queria. Eu tinha medo, achava que o meu inglês era uma bosta. Mas daí a oportunidade chegou, um amigo meu chegou com uma vaga, eu não tive opção. Eu falava inglês, Pobrezinho, eu não perdia a teve que ir pra trabalhar na gringa, velho. Se rendeu ao capitalismo. Foi, completamente. Cara, na real, até hoje eu não me sinto muito preparado pra falar inglês, mas eu já aceitei que esse é o sentimento padrão, assim. Tipo, eu nunca vou me sentir muito bem falando inglês. Então, se você acha que inglês... Não sei. Vou pedir like. Desde quando eu era adolescente, eu sabia que eu ia um dia trabalhar pra gringa ou morar na gringa. Acho que meu sonho, como nós já conversamos aqui em outros vídeos, era morar na gringa. Então, eu já estudava um pouquinho. Então, eu me considero até um ok, sabe? Consigo me comunicar. Não é aquela perfeição, né? Mas, tá ok. Bom, se você é um dev vagabundo, igual o Leonardo, que achava que um dia ia usar o seu inglês do cursinho da CNA pra trabalhar pra gringa e ganhar muito dinheiro, dá um like aí pra nós e deixa um comentário contando o que você acha do seu inglês. Mas cara, eu nunca tinha estudado inglês em cursinho, nada. Meu inglês ele foi desenvolvido na base de jogo de videogame e Tinder. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Eu não fiz cursinho, o meu foi desenvolvido na base da cantoria. Eu gostava muito de tocar violão quando eu era adolescente, então acho que eu estudei mais cantando e, obviamente, jogando, né? Sabe? Buy, sell, I, só no Tibinha. Viva Tibia. Cara, assim, é complicado, porque língua é um negócio que não adianta você estudar muito se você não tem convivência nenhuma com a língua, né? Exatamente. Você tem que ter alguma vivência, você tem que trabalhar com, ou você tem que jogar inglês, ou você tem que ler inglês, sei lá. Alguma coisa do seu dia a dia tem que estar atrelado ao inglês, porque senão o inglês que você estuda não vale de nada, né? Porque você entra por um ouvido, sai pelo outro, você não usa no dia a dia, 3 meses sem cursinho, você esqueceu tudo. Mas na nossa área o inglês ele é um pouco diferente, né? Eu acho que a galera acha muito que o inglês, pra se começar a trabalhar pra gringa, tem que ser perfeito. E eu acho que esse é um dos maiores enganos de quem nunca trabalhou na gringa. Exatamente. Eu acho que fui um desses durante um bom tempo. Eu tava lá estudando inglês, eu fazia aula particular, porque eu não acredito muito nesses negócios de cursinho. Eu prefiro, como tu falou, prática. E nada melhor pra tu praticar, falar e ouvir que tá conversando com alguém, né? Então, esse jeito que eu prefiro aprender, e eu incentivaria as outras, indico para as pessoas, né? Aulas particular, 1 a 1. Então, durante muito tempo, eu realmente também amolei, achava que não estava tão bom assim, até eu começar a fazer entrevista e vi que nas entrevistas até o entrevistador geralmente não tem o inglês perfeito. Então, fui ganhando confiança, fiz algumas entrevistas que não fui tão bem, até que eu consegui esse emprego aqui. E quando eu consegui o emprego, eu vi que o meu inglês era mais do que o suficiente. Achei alguns ingleses piores do que o meu, 1000 vezes. Pois é, esse acho que é o primeiro choque cultural, assim, cultural não, né? Mas esse é o primeiro choque que você tem quando começa a trabalhar na gringa. Você acha que todo mundo vai falar o inglês perfeito, tudo certinho, sem nunca errar, usando os tempos verbais certinho. E, cara, isso dá uma lenda. Do mesmo jeito que as pessoas no dia a dia que trabalham com português, às vezes erram um tempo verbal, erram um plural, às vezes erra até sei lá, um gênero de palavra, e rola muito, assim, meio sem querer na correria. Sim. Os americanos fazem isso o tempo inteiro. Os nativos em inglês fazem isso o tempo inteiro. Eles erram o tempo inteiro. Então, assim, do mesmo jeito que você, falando português, entende um português enrolado, entende um português com sotaque, entende um português com algumas palavras erradas, o americano também entende o inglês com alguns erros, algumas palavras erradas, alguns tempos verbais errados, e tá tudo certo. No fim das contas, o importante é você conseguir se comunicar. Quando eu comecei, o meu primeiro choque foi, eu fiz a entrevista com um argentino, e o inglês dele era horrível. Era tenebroso. Assim, e aí começou a bater aquela insegurança de tipo, o inglês ele é ruim mesmo ou o meu inglês é tão ruim que eu não entendo ele direito? Eu que sou burro, né, velho? Pois é. Sim. Mas daí eu descobri que não, cara. O inglês da grande maioria das pessoas que não são nativos, ele
é cheio de problemas. E às vezes até do nativo é cheio de problemas. Justo. Eu tô trabalhando pra gringa agora há 3 anos. Nesses 3 anos eu trabalhei bastante com nativos, tanto nos Estados Unidos e Canadá, e bastante também com galera do outro lado do mundo, né? Índia, bastante. O cara demora pra conseguir pegar o sotaque deles e entender como eles falam, mas tu consegue entender depois de um tempo. Mas já trabalhei com galera, os piores eu acho que são galera lá do leste europeu, mais ou menos. Trabalhei com carinha do Azerbaijão, era bem complicado. Turquia até que era ok, mas Ucrânia ali é complicado de escutar até hoje. Mas dá pra entender, hoje... e é isso que é o importante. Algumas coisas. É importante. O meu time hoje é um time também multicultural. Hoje meu time é Guatemala. O inglês do guatemalteca lá também. É maravilhoso. É muito bom o inglês do cara. Um russo, um monte de indiano e um americano. Cara, o único inglês pra mim que é difícil hoje é o do russo. É muito triste. Eles... A impressão que eu tenho, né? Porque tem várias línguas que elas não têm algum fonema, né? Por exemplo, o japonês ele não tem o L. Então tudo vira R, né? Então rererê, o lê vira re. Me parece que o russo não tem o T. Então o T deles vira Z. Não tem nada a ver, tipo, de L pra R, tipo, até tem o Cebolinha ali. Mas de T pra Z, tipo, é muito esquisito. Toda hora eu pego, ele tá falando alguma coisa e é Z. E eu fico tipo, que porra ele tá falando? E todo mundo no time, ok, go. E na verdade ninguém tá entendendo, mas tá todo mundo aqui, ó. Ok, tá dando pra entender o grosso ali, tá tudo errado, mas dando pra passar a mensagem, tá todo mundo concordando, né? É isso. É isso. E assim, outro choque cultural que a gente tem quando a gente começa a trabalhar na gringa é você não fala tanto. Aqui, até para trampos remotos no Brasil, você tem muita reunião, a daily normalmente ela é extensa, a galera gosta de falar, gosta de conversar. Fazer amizade. Fazer amizade. Ontem saiu o episódio novo do Naruto Uzumaki. E aí a galera vai conversar sobre o episódio do Naruto. E aí teve o jogo do Palmeiras ontem. E o Palmeiras não sei o quê. Nos Estados Unidos não, cara. Nos Estados Unidos não, né? Trampo pra fora. Não existe isso. Não existe essa interação social. É tipo assim, daily. Fiz isso, vou fazer isso. Tenho problema, não tenho. Acabou. No máximo você vai ter um parking lot depois da daily ali pra discutir algum problema. E é tudo muito objetivo, assim. Tudo muito objetivo. Você fala pouco, você escuta pouco. Eles dão muito valor, principalmente aonde eu trabalho, né? Ali eles dão muito valor à conversa síncrona. Então é via texto, não via chamada. Então, tipo assim, você fala pouco. Então, se você tiver um mínimo de conhecimento de inglês para entender uma daily e o mínimo de inglês suficiente para conseguir formular algumas frases para falar o que você fez e o que você vai fazer, é o suficiente. E é muito menos do que as pessoas acham que é. Que se precisa, né? E lembrando que agora o ChatGPT tá aí, então nesse papo assíncrono, que tem muito aqui no meu trabalho também, sempre é bom usar ele só para dar uma melhoradinha na forma de falar, então não precisa ser gramaticamente o perfeito nem para falar, nem para escrever, porque para escrever ainda tu tem um ajudante 24 horas ali que só 2 segundos tu consegue melhorar muito o que tu escreveu. Tu pode escrever até em português e pedir para ele traduzir de uma forma profissional, eficiente, que vai ser perfeito. Então, é isso. No fim do dia, a mensagem que eu acho que todo mundo tem que tirar desse vídeo é: seu inglês tem que ser bom o suficiente para passar da entrevista. Uma vez que você passou da entrevista, se o seu inglês foi bom o suficiente para você passar da entrevista, você vai se virar no trampo. Então, exatamente. O segredo é se prepare para entrevistas e não para o dia a dia do trabalho, porque o dia a dia do trabalho ele quase não precisa do inglês, assim, cara. Eu até ia sugerir para nós gravar um texto sobre as principais diferenças de trabalhar no Brasil e lá para os Estados Unidos, e essa, de fato, acho que é a maior. A galera não conversa, é tudo muito eficiente, direto, rápido, sem blá 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 igual aqui no Brasil. Então, não precisa
praticar aquele papo de café pra ir pra lá, tu não vai precisar dele. Ou vai precisar uma vez por ano, então tanto faz, não vai mudar nada no teu trabalho. Mas o que o Scarabella falou aqui é o principal. Teu inglês tem que ser bom o suficiente para passar na entrevista, e só. E lembrando que passar a entrevista, dá para nós fazer um vídeo também sobre isso, é prática, é repetição. Entrevista com o RH, tu já tem como saber mais ou menos o que ela vai perguntar, então tu já escreve ali no Notion ou no Google ali, num texto, e fica praticando, repetindo tua experiência, os principais desafios e blá 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 daquelas entrevistas de RH faz. E as técnicas também. Já sabe mais ou menos as perguntas técnicas que vão acontecer. Então, né? Escreve, pratica, repete. É isso. No fim do dia é muito mais fácil do que você imagina. O seu inglês da CNA provavelmente é o suficiente para você começar a trabalhar na gringa. O maior problema tá na sua cabeça. De você perder a vergonha e começar a falar. O Léo comentou no começo do vídeo de fazer aulas one-on-one, né? Tipo, você e o professor conversando. Eu acho que o maior problema dos cursinhos de inglês que você pega aí, que é em turma, etc., é que eles dão muito foco em gramática. E a conversação fica meio de lado. Cara, se você tem o objetivo de trampar na gringa, você precisa aprender a falar. Você não precisa aprender gramática, você não precisa aprender regra gramatical. Até mesmo porque eu tenho certeza que você não sabe as regras gramaticais do português direito. Você não sabe o que é tritongo, ditongo aberto e todas essas babaquices do português. Então você não precisa saber do inglês também. Então você também não precisa saber do inglês. O que você precisa saber do inglês é se comunicar. Para você se comunicar bem, você precisa treinar a comunicação. E para você treinar a comunicação, você vai ter que conversar com alguém. Então a aula one-on-one é muito boa por isso. Eu também fiz... Antes de eu passar na entrevista, eu tava há 1 ano fazendo aula one-on-one. E, cara, para mim foi perfeito, porque eu tava ali fazendo a aula, eu não tava procurando trampo ainda na gringa, mas daí chegou um ex-chefe meu e falou assim, um ex-líder meu e falou assim, cara, tem uma vaga aqui para trabalhar na empresa X, você não quer vir tentar, né? Quero. Não estava preparado, não achava que eu ia passar e passei de primeira. Na minha primeira entrevista eu passei. Bravo. É lógico que estava no auge das vagas malucas da pandemia, mas, cara, é mais fácil do que você imagina. Eu acho que para você trampar na gringa tem desafios muito maiores, muito mais difíceis de transpor do que a língua. Com certeza. Até essa semana eu acho que eu comentei contigo. Tem um cara no meu trabalho lá, ele é contratado, acho que levaram ele para os Estados Unidos ainda, porque ele não parece ser dos Estados Unidos, ele não é nativo. Eu acho que é indiano, ou de perto da Índia lá, não tenho certeza, nunca perguntei. Mas é difícil entender o bichinho, velho. Mas tá lá, levaram ele para os Estados Unidos, então devem ter gastado uma grana para levar. Tecnicamente ele faz as coisas, né? Ele consegue entregar as tarefas dele. Tecnicamente então, ele entrega a tarefa. Ele entrega a tarefa, então teoricamente ele é bom, ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele não consegue comunicar isso, velho. Não consegue expressar isso através da fala, né? Nas reuniõezinhas que a gente tem de vez em quando, que ele acaba puxando, tendo que falar o que ele fez. Mas ele tá lá, tá ganhando em dólar, como eu falei, provavelmente levaram ele pra lá, então ele quer dizer que ele passou nas entrevistas. O inglês dele deve ter sido bom nas entrevistas, mas no dia a dia, eu acho que, se for pra chutar, eu acho que uns 70% que ele fala não dá pra entender. E a galera meio que... Todo mundo finge que entende. Entende os 30%, olhando a tarefa dele ali, que ele não dá pra saber mais ou menos o que ele tá fazendo, né? Olhando as tarefas, o board, blá blá, é tudo organizadinho. Então é isso, toca o barco, velho. É isso, no fim do dia eles sabem que a gente é mão de obra barata e não dá pra exigir muito. E vale a pena não entender o que 70% do que tu fala, mesmo obviamente se tu entregar tudo que precisa, né? Ou seja, se tu trabalhar direito. É isso. Cara, a mensagem do vídeo é essa. Tenta a sorte, se prepara para as entrevistas. Se você passou na entrevista, seu inglês é bom o suficiente para isso, ele vai ser bom o suficiente para você trabalhar no dia a dia. E as interações que você vai ter no dia a dia são muito menores do que você imagina. E, cara, mete a cara. É isso. É isso, só pra lembrar também que se tu não passar numa entrevista, não é o fim do mundo.
Anota o que Sim. tu foi mal e vai pra outra, velho. Tem trabalho suficiente. Eu lembro que eu ficava guardando, né? Não, eu tenho que estar pronto pra tentar isso aqui, porque senão parece que vai ter acabado as entrevistas, vai ter acabado as possibilidades do mundo, né? Mesmo com o inglês. Então tenta, foi mal, azar, vai pra outra. Entrevista é preparação. Você tem que fazer entrevistas para você ficar bom em fazer entrevistas. Não tem muito o que fazer. As pessoas, elas confundem muito o teórico com o prático. E a entrevista, na minha opinião, ela é prática também. Então você não vai bem em algumas. A grande maioria não vai ter a sorte que eu tive de passar de primeira. Mas tá tudo bem. Tente. Você vai ter que falhar algumas vezes até você conseguir se sair bem em alguma. E toda vez que você falhar, é um ponto para você melhorar, porque você vai ter que aprender com os erros que você cometeu na entrevista, o que você não soube responder, as frases que você se embananou e por aí vai. Então tire aprendizado de cada tentativa que uma hora dá certo. E de novo, seu inglês provavelmente é bom o suficiente para você passar em uma entrevista. E lembre-se também, a gente nunca vai estar 100% preparado para nenhuma situação. A gente tem que estar suficientemente preparado para as situações. Isso sempre é longe de estar 100% preparado. Boa. Então você aí, Dev, que já trabalha na gringa, comenta aí embaixo se tem alguma outra experiência com inglês ruim lá fora também. E se não trabalha lá ainda e tá estudando, comenta aí em que parte do teu estudo que tu tá. Tá arranhando inglês ou o quê? Ou só tá inseguro mesmo de tentar. Valeu? Lembre-se de se inscrever no canal e abraço. Falou!